Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estar estudando aqui a oitava acusação do livro do Paul Washer. E hoje ele vai falar sobre um silêncio a respeito da separação. E quando ele está falando aqui sobre separação, ele está falando sobre a separação entre o cristão e os ímpios, né? A nossa separação com o mundo. E aí ele começa citando 2 Coríntios 6,14. Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E aí ele começa falando que hoje é uma carência no ensino sério sobre santidade na vida. E, pastor, você já explicou pra gente, mas o que que é esse caminho de santidade aí na nossa vida? Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez nessa oitava acusação. Estamos quase concluindo o livro do Paul Washer, as 10 acusações contra a igreja moderna. E hoje falando sobre santificação, sobre estar separado do mundo, do pecado e de tudo que traz dano para a nossa vida, quando nós pensamos em santificação, a gente precisa entender que é um processo e esse processo acontece diariamente nas nossas vidas. Nós não somos perfeitos, estamos longe disso, mas nós seguimos o Deus que é perfeito e que opera nas nossas vidas e age conforme o teu querer e a tua vontade em nós, como a palavra diz. E, e essa santificação que ele opera em nós por meio da ação do Espírito, ela faz de nós novas pessoas, melhores pessoas diariamente. Então é algo que a gente precisa, como eu falei, e o próprio Jesus disse, é carregar a cruz, negar a si mesmo, e isso tem que ser feito diariamente. Aqueles que querem seguir Jesus precisam fazer em todo tempo esse exercício de fugir dos pecados, de lutar para ser uma pessoa melhor. E aí, pastor, o Paul Washer ele começa falando que se Deus converte verdadeiramente uma pessoa, ele continuará agindo nessa pessoa por meio do ensino, da bênção, da demonstração, da disciplina. Então, Deus cuidará para que a sua obra, a obra que ele mesmo começou em nós, seja terminada. E ele cita o exemplo entre Jacó e Esaú, onde para Esaú não houve nenhum tipo de disciplina, mas para Jacó houve várias disciplinas ali recorrentes. E semana passada a gente estudou sobre a disciplina. E aí eu queria que você falasse um pouco como que é a disciplina de Deus na nossa vida, assim, e como que ela nos beneficia para que a gente siga na santificação. Então, a disciplina, ela trabalha nas nossas vidas com a admoestação, com a correção. A disciplina vem então para nos melhorar, para fazer de nós pessoas mais parecidos com Jesus. E aí entro mais uma vez na primeira fala, diariamente. Então, da mesma forma, como eu disse no último estudo, que um pai disciplina o filho porque ele quer o seu filho uma pessoa melhor, um adulto responsável, comprometido, temente a Deus, da mesma forma que o pai disciplina, e a priori para o filho parece que é uma coisa ruim, mas na verdade ele está agindo para que ele se torne uma pessoa melhor. Então eu ajo com o Ian e com a Alice para que eles se tornem homem, e mulher que ama Jesus, que teme a Deus, que vão estudar, que vão fazer uma faculdade, que vão buscar um trabalho, que vão ser pessoas dignas, construir suas famílias. E tudo isso dentro da base que é temer a Deus. Então Deus faz isso conosco. Ele corrige, nos coloca no deserto, como ele fez com o povo de Israel, deixou o povo no deserto de maneira proposital para trabalhar no coração e na vida daquelas pessoas. Então Deus nos coloca no deserto para trabalhar no nosso coração, para cumprir os seus propósitos. Como nós vimos, eu preguei há 2 semanas sobre a vida de José, que ele é vendido pelos seus irmãos, ele é tido como morto para o pai, ele é levado para o Egito, ele é acusado, é preso injustamente, mas depois Deus o honra, ele se torna governador do Egito e ele diz que tudo aquilo que aconteceu foi da vontade de Deus. Então não foram os irmãos que venderam José, mas foi o próprio Deus que permitiu
que tudo acontecesse para que cumprisse os desígnios de Deus. Então Deus cumpre a vontade dele, cumpre o querer. E por meio de José, a família dele toda foi para o Egito. E por meio desse acontecimento, todos entraram na Terra Prometida. Mas antes de entrar na Terra Prometida, todos foram disciplinados pelo Senhor e passaram por muitas coisas. E a Bíblia diz que só 2 pessoas entraram na terra de todo aquele povo que saiu do Egito. E aquelas pessoas que saíram, né, e as pessoas que estavam no deserto, que foi Josué e Caleb. O resto não entrou por causa da rebeldia, por causa do pecado. Deus assim disciplina o seu povo, mas mesmo assim, dentro dessa disciplina, ele preserva, ele age para cumprir os seus propósitos. Então a disciplina, ela nos santifica. Quando eu sou corrigido, quando eu sou admoestado, quando eu sou arguído de algo que eu estou fazendo que não está certo, o propósito de Deus é fazer com que o Leandro se torne uma pessoa melhor, fazer com que o Leandro se torne um homem de Deus. E aí, como você falou aí, Deus ele já escolheu o seu povo, escolheu o povo ali, tirou o povo do Egito também posteriormente, passou pelo deserto. E durante todo esse tempo aí, a gente percebe que não é pelo que eles faziam, porque eles eram um povo rebelde, mas sim, apesar deles serem um povo rebelde, Deus os escolheu. E aí, isso acontece em nós porque nós fomos regenerados. Só que aí tem um ponto específico que o Paul Washer vai falar aqui, que é a separação entre quem é santo e quem é trevas. E aí queria que você começasse a falar sobre isso. Por que Paul Washer fala tanto sobre essa separação que nós temos que ter com essas pessoas? Então, a gente precisa a gente precisa analisar à luz das escrituras, porque a Bíblia ela vai dizer que a gente precisa ter uma separação com aquilo que não procede de Deus, que a Bíblia chama de trevas, que a Bíblia vai chamar de julgo desigual. Então nós não podemos ter uma associação com essas pessoas e com quem é designado como trevas, como o julgo desigual, como ímpio, como aquele que não é convertido. Essas pessoas nós não podemos ter associação com elas. Só que aí a gente precisa distinguir algumas coisas. A associação não significa a, a amizade, o companheirismo, o estar junto, porque a própria Bíblia vai dizer que nós devemos estar no meio dessas pessoas. E aí, quando a Bíblia diz, quando se refere que não é para estar perto, junto, é para aqueles que dizem irmãos e não são. Então, o salmista vai dizer que nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores. A ideia do texto ali, no Salmo 1, é não armar a nossa tenda, ou seja, não nos acomodar, assentar e ficar da forma que os escarnecedores são. Nós devemos sentar, estar e mostrar que há algo diferente em nós. Fomos santificados. E aí nós levamos Cristo e essa santificação para quem nos cerca. Por isso que quando a gente olha lá em 1 Coríntios 7, quando vai falar do casamento, Paulo vai dizer que tanto homem ou mulher que é convertido por Jesus, ele não deve largar a esposa ou largar o marido. Antes ele deve santificar a sua esposa e santificar o seu marido. Ele não tem que abandonar a família. Ah, agora Cristo me salvou e o meu marido não é cristão, ele não foi salvo ainda, então eu vou abandonar ele para viver para Jesus, que eu não posso ficar com ele. Não, ele fala ao contrário. Não, você tem que santificar o seu marido. Pelo seu testemunho, pela sua forma de ser, você vai separar o seu marido do mundo. Ou seja, nós temos que ir. Jesus disse isso para nós no Sermão do Monte. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ir. Nós temos que dar sentido para as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Agora, nós não podemos, e aí até clichê isso, porque
A gente já escutou isso sempre. Nós não podemos fazer e ser aquilo que aquelas pessoas que não conhecem Jesus são e fazem. É isso que a gente precisa distinguir. É essa associação que a gente não pode ter. Uma associação que me faz igual àquele que não conhece quem eu conheço. Então, a gente não deve ser moldado pelo mundo, né? Mas isso também não quer dizer que a gente tem que viver em isolamento do mundo, tem que ser um eremita, uma pessoa assim que não vai ter contato com as pessoas, né? Seria isso. Isso aí. Porque a Bíblia diz que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Isso. E aí é até interessante você dizer isso, porque em Lucas a gente vê Jesus sendo acusado de ser beberrão, vai sendo acusado por conta das pessoas com quem ele estava ali convivendo, né? Jesus ele não cometeu o pecado de beber, não tem isso registrado, mas ele é acusado pelos fariseus de ser um beberrão. Então, às vezes as pessoas O primeiro querem. milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então, Então, assim, não quer dizer então que a gente tem que se isolar totalmente do mundo, apenas não armar nossa tenda, então. Seria isso, né? Perfeito. E Tanto aí, é que você pega. Desculpa. Tanto é que você pega Jesus na casa de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que era odiado pelos judeus porque cobravam altos impostos e cobravam ainda além daquilo que deveria ser cobrado. Você pega Jesus comendo com ele. Você pega Jesus com pessoas como a mulher samaritana. Os samaritanos eles tinham uma guerra com os judeus e, e os judeus também odiavam os samaritanos. E uma mulher samaritana que estava já é, com uma relação com um homem que nem era o seu marido, Jesus disse. Então era uma mulher promíscua. Era uma mulher promíscua. E Jesus está o quê? Junto com ela e bebe do cântaro dela. Então Jesus ele quebra paradigmas. Jesus ele toca no leproso. Quando ele desce, Mateus capítulo 8, quando ele desce do monte, versos 1 a 4, ele toca no leproso que era tido como maldito, uma doença que era uma maldição de Deus. E não podia ficar perto de ninguém. Jesus vai e toca nele. Para quebrar paradigmas e mostrar que a gente não tem que se afastar das pessoas que estão perdidas. Ao contrário, a gente tem que estar perto delas. E elas precisam ver a luz e a santidade de Deus em nós. e aí você falando que elas precisam ver a luz e a santidade de Deus em nós, é um outro tópico aqui que o Washer vai abordar, que é quando a gente fala que a gente entregou o nosso coração a Cristo. E no momento que a gente fala que a gente entrega o nosso coração a Cristo, a gente está entregando o nosso corpo a Cristo. Porque o coração, nesse sentido, ele não é só uma linguagem ali de algo que está bombeando o sangue, mas ele está se referindo a toda a essência do ser ali, né? E então, quando a gente fala que a gente entrega o nosso coração a Cristo, a gente tem que se entregar como um todo para Cristo. Mas Paul Washer vai falar um pouco aqui sobre, às vezes nós como cristãos falamos que a gente não pode julgar o livro pela capa, sendo que Jesus fala que pelo fruto se conhece a árvore. E aí, quando a gente começa a examinar as escrituras e verificar essas coisas, a gente percebe que às vezes é necessário que a gente se afaste de algumas pessoas. E aí o Paul Walsh até exalta aqui um pouco os puritanos, porque eles colocam sinceridade na leitura das escrituras. E aí eu queria que você abordasse um pouco. Qual que é a linha que a gente tem que ter, qual que é o equilíbrio que a gente tem que ter para não ser uma pessoa que deixa tudo livre, tudo é um ser liberal, né? E uma pessoa que é 100% puritano, onde você tem que pensar de acordo com as escrituras, ler as escrituras e só comer a comida das escrituras. Falei, como que faz esse Paulo balanço? mesmo disse aos Coríntios, Paulo ele disse que todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me edifica. Paulo fala isso num contexto em que os cristãos de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, estavam indo para as praças e participar das festas, e essas festas elas tinham as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Então eles participavam ali da festa, que era uma festa cultural de Corinto,
e eles comiam ali e acabavam escandalizando os mais fracos, porque os mais fracos viam aqueles irmãos ali, e mais fracos agora da própria igreja, viam os irmãos comendo ali da carne, participando da festa, ficavam sem entender essa associação que eles tinham com a festa, com o sacrifício pagão e agora com a nova realidade da fé em Cristo. E aí ele vai falar isso. Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo me edifica. Paulo diz então: nós abrimos mão de algumas coisas que podemos por amor a Deus e amor ao outro. Então eu abro mão de alguns direitos, por quê? Porque ele mesmo disse que tudo foi criado por Deus. E é só dar graças e comer. Então aquela carne que eles sacrificam aos ídolos, foi Deus que criou. E é só dar graça e comer. Mas eu não vou ir para uma festa pagã e comer daquela carne, mesmo sendo a carne feita por Deus e dando graças. E eu posso comer, porque eu vou escandalizar os outros. Então abro mão disso para que os outros não fiquem escandalizados. Então nós podemos fazer todas as coisas, mas nós abrimos mão de muitas delas para não escandalizar as pessoas à nossa volta. E aí é uma linha muito tênue, porque em outro aspecto, a igreja também cria uma série de pecados e coisas que as pessoas não podem fazer, e aí você começa, não vou fazer isso porque vou escandalizar, não vou fazer isso, aquilo outro. Só que aí você começa a criar coisas que a Bíblia não diz, e isso é um pecado também, porque você começa a acrescentar textos e mandamentos que nem Deus mandou você fazer. Nem Deus disse, não faça isso, ou deixe isso. E aí a gente começa por má interpretação de textos bíblicos e muitas vezes por má fé mesmo. Má fé de líderes religiosos que acabam criando coisas para poder adestrar, entre aspas, né? Adestrar a sua membresia. Você falando isso aí, me lembrou até um livro antigo, da época que ele ainda era cristão, né? Do Ricardo Gondim, que ele fala é proibido, o nome do livro é Eu tenho Proibido, o esse que livro. a Bíblia permite e a igreja proíbe, que fala muito sobre isso, né? Tem muitos pecados que foram criados pela igreja ali para manter a pessoa ali dentro. Então é um livro muito bom da época que ele era cristão ainda. Mas continuando aqui nesse assunto sobre a separação com o mundo, e aí Paul Washer ele começa a argumentar um pouco aqui mais para baixo que a falta da nossa pregação no dia a dia, o que tem que haver uma separação entre o cristão de fato e o mundo, faz com que o mundo comece a entrar na igreja. E aí a gente começa a sentir esses impactos aí na igreja. Então a ausência desse tipo de pregação tem aberto esse espaço para o mundanismo. E aí no passado existia muito uma separação entre o sagrado e o profano, né? Aquilo que é sagrado, aquilo que é profano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque tem muita gente que começa a colocar, não, isso daqui é sagrado, isso daqui é música da igreja, isso daqui é profano porque isso daqui é música do mundo. O que é o sagrado e o profano? Há essa distinção ainda? Então, a gente tem mania de, como você falou, em rotular aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então a gente tem mania de dizer, a gente usa o altar na igreja, né? O altar, nem existe altar, né? O altar é no Antigo Testamento, no templo ou no tabernáculo, lugar que era feito sacrifícios. Não existe mais isso. Por exemplo, se a gente olha na nossa igreja, é o baixar, né? Porque não é no alto, nós fica no baixo. Então não existe uma plataforma sagrada, não existe um violão sagrado, não existe uma bateria sagrada, um microfone sagrado, o espaço sacralizado. Ah, pastor, mas que pecado você está dizendo? Não, foi Jesus que disse isso, não fui eu. Só você pegar o encontro de Jesus com a mulher samaritana e ela pergunta onde a gente deve adorar, qual é o lugar sagrado? É o Monte de Gerizim, onde os samaritanos adoram? Ou é lá em Jerusalém, onde vocês adoram? Aí Jesus disse que os verdadeiros adoradores, ou seja, não é lá em Gerizim, nem é aqui em Jerusalém, ou em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura. Então não existe um lugar sagrado,
mas existem pessoas que foram santificadas e que têm a habitação do sagrado, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo do Senhor. Então a gente precisa parar de rotular coisas dizendo, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Porque não existe essa divisão. Porque tudo é de Deus, tudo foi criado por Deus, tudo foi feito por Deus. Deus fez todas as coisas de forma perfeita. Então tudo vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí você diz assim, mas aí a gente tem uma música que não é uma música que foi feita por pessoas da igreja, então essa música eu não posso ouvir. Depende. O que essa música diz? Qual é o teor dela? Qual é a letra dela? Qual é a mensagem que ela traz? Porque a gente entra naquilo que a teologia aborda da graça comum. A graça comum, Deus ele age até mesmo por pessoas que não o conhecem. Ele age por meio das suas criaturas. E ele pode, por exemplo, você pega uma música do Legião Urbana que ele canta 1 Coríntios 13. Ele canta um texto, 1 Coríntios 13. Aí você pega uma música que a gente sempre cita, que é Sabor de Mel, que é uma mulher da igreja. Só que não tem nada de Deus, nada de Deus. Então a gente fica dizendo, essa pessoa evangélica é de Deus, se não é, e acaba então criando uma religião sem vida, sem vida. E aí, essa vida de santidade, ela passa a ser uma vida de legalismo, uma vida de religiosidade vazia, uma vida de moralismo, que é algo apenas externo, mas que não é interno. Paul Washer ele trabalha muito aqui do externo, que nada mais é do que o resultado interno. Mas o legalista, o moralista, esse que segue um tradicionalismo sem vida, ele importa com o externo, mas o interno não tem vida. E aí, continuando aqui na pregação do Paul Washer, que é uma pregação, né, que ele transformou em livro, ele fala aqui em certo momento que se a água é 99% pura e 1% suja, eu não bebo. E ele está falando aqui no momento em que as pessoas começam a falar que estão cheias do espírito, né, mas elas não têm nada de espírito ali, né? E aí ele começa a pregar mais incisivamente para se afastar dessas pessoas, né? Se a pessoa é 1% suja, eu não bebo ali. E aí ele cita um folheto também que ele recebeu, onde está escrito: outros podem, você não pode. Isso nos lembra também lá, 2 Timóteo, onde Paulo está escrevendo para Timóteo naquele contexto mais pastoral. E a todo momento Paulo vai lá e vai falar o que a igreja está fazendo. E aí ele sempre coloca assim, tu, porém. E aí ele vai falar o que o Timóteo tem que fazer. E aí eu queria que você, agora que a gente já sabe que a gente não vai viver em isolamento, a gente já sabe que não há essa distinção entre sagrado e profano, a gente já sabe que não tem como, não é pecado, por exemplo, a gente está convivendo com pessoas que estão em pecado, mas a gente só não pode armar nossa tenda. Queria que você falasse assim, o que Paul Walsh está dizendo aqui quando ele fala que a gente tem que ter essa separação? Eu lembrei, eu lembrei do meu pai e minha mãe falando comigo e hoje o que eu falo para as crianças. Eu lembro que eu falava assim, pai, mas todo mundo tá fazendo isso, todo mundo vai. Ele falava, mas você não é todo mundo. E aí eu falo para as crianças também, todo mundo. Eu falei, mas você não é todo mundo. Você é o Ian. Então é isso que ele está dizendo, quando ele está citando aqui o Leonardo, ele cita aqui o Leonardo. Deixa eu a frase. Peraí, peraí que eu perdi a frase aqui. Outros podem, você não pode. Está citando a frase aqui de um folheto do Leonardo Ravenhill. Outros podem, você não pode. Quando ele fala isso, ele quer trabalhar isso, é a questão de que outros podem no sentido de que todo mundo está fazendo, mas você não vai fazer porque você tem o Espírito Santo que habita no seu coração. Então não é uma decisão e uma direção mais ou menos ou meia boca. Não é servir a Deus de qualquer jeito. Não é simplesmente ser um cristão no domingo no culto, mas ter uma vida devotada a Deus. É óbvio que nós temos nossos pecados, nossos delitos, nossas dificuldades, a gente tem aquela pedra
a pedra no calçado que está ali, no dedo ali. A gente tem essas dificuldades. E aí uma pessoa ou alguém diz, mas a gente não pode ter, mas temos, porque nós somos pecadores, mas mesmo assim nós precisamos não compactuar com 1% da água suja e tentarmos, de alguma forma, ser purificados. E essa purificação só o Espírito que pode fazer. E aí, ele bate tanto na tecla dessa separação com o mundo, essa separação com as pessoas que não amam a Deus, e aí a gente precisa entender algumas coisas, e isso é importante. Por exemplo, eu converso muito com minhas crianças no sentido de, meus filhos, se vocês têm algum amiguinho na escola que está fazendo tudo errado, fala mentira, está xingando palavrão, faz isso e aquilo, não fica perto. Tenta se afastar para que vocês não sejam como eles também. Vocês têm que amar, têm que gostar dos amiguinhos, mas se esses amiguinhos estão indo fazer tudo errado, não fica perto, não faça. Porque você pode ganhar a culpa por aquilo que eles estão fazendo, ou você pode acabar gostando, enturmando e acabar fazendo o que eles estão fazendo. Então, se distancie para que você não acabe praticando as mesmas coisas que eles estão fazendo. Então, é isso que ele está batendo muito aqui. É no sentido de se afastar para não ser igual, para não fazer igual. É como se você casou e tem um amigo que sempre fica te influenciando a fazer coisa errada, sempre fica impulsionando, fica tentando você para você fazer coisa errada. O que você faz? Eu vou me afastar desse suposto amigo porque ele está querendo me levar para uma direção errada e prejudicar meu casamento. Ou essa amiga que tá conversando comigo coisas que não devia, falando, mandando coisas pro meu WhatsApp, enfim. Eu me afasto por amor à minha vida, amor a Deus, amor à minha família, eu me afasto por quê? Porque são pessoas que querem me levar para o caminho errado. É como um adolescente que está junto com algum coleguinha que está usando droga, ou está assaltando pessoas, está traficando. Você vai falar o quê? Meu filho, não fique perto. Não fique perto, porque é uma amizade que não vai te levar para o caminho correto. É isso que ele está dizendo. Então, ele finalizando esse capítulo, ele até volta a citar o capítulo que ele iniciou, né, que é 2 Coríntios, o versículo que ele iniciou, né, que é o 2 Coríntios 6:14, que é: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Geralmente essa é uma frase muito utilizada quando vai falar sobre relacionamento conjugal, né? Mas aqui tá sendo usado em todos os contextos, né? Na nossa E o contexto é sociedade. muito mais amplo, né? O negócio que a gente que usa, a igreja que usa no contexto errado, é um contexto amplo. O Uhum. julgo desigual não é só casamento, é muito mais amplo. E aí ele continua: Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? É o que você disse. Se nós somos transformados, se nós somos regenerados pelo Espírito Santo, que sociedade, que harmonia que vai ter entre o nosso ser que habita a justiça através da renovação do Espírito Santo, com a iniquidade do nosso amigo ali que está usando drogas, que está nos convidando a fazer algo de errado no nosso casamento? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não tem comunhão de luz e trevas, né? Onde tem luz não há trevas, e onde há trevas não há luz. Não tem como uma estar junto à outra, né? E é muito interessante que ele inicia esse capítulo com esse versículo e ele termina esse capítulo com esse versículo também. Mas aí ele lembra o outro versículo aqui, que é: O Senhor diz, retirai-vos do meio deles. E aí ele vai de novo falar sobre a gente sair desse meio. Só que aí eu quero colocar assim: é, e quando nós somos as pessoas que não estão sendo regeneradas, que não fomos regenerados, quando nós somos a má influência, como que a gente pode perceber que a gente precisa de fazer essa mudança na nossa mente para que a gente pare de influenciar nosso irmão ao pecado? Então, só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa que ela está no erro, sozinha ela não consegue perceber.
Só Deus que pode abrir os seus olhos, ela está cega. Por isso que você conversa com uma pessoa que estava fazendo coisas terríveis, ela vai dizer, eu estava cego. Eu não consegui entender a dimensão daquilo. Só Deus pode abrir os nossos olhos. Só Deus. Por isso que a salvação é algo que vem de Deus até nós. Porque sozinho a gente não consegue ir até Deus. Sozinho a gente não consegue ser santo. Sozinho a gente não consegue fazer o que é certo. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. O mal que nós não queremos, a gente busca todo dia. Miserável homem que sou, Paulo disse isso. Nós não conseguimos. Paulo diz no capítulo 3, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos estão extraviados, não há um justo sequer. Ele fala isso lá em Romanos 3. Nossa justiça é como trapos, a Bíblia vai dizer. Então não tem como. Aquele que está cego espiritualmente, aquele que está morto espiritualmente, só Jesus para dar vida. É o que Paulo diz aos Efésios, que ele deu vida para nós enquanto ainda estávamos mortos. Ele deu vida. Então é ele que dá a vida. Imagina um defunto, está lá morto. Ele vem só para a vida. E traz a vida para quem não tinha. Lembra lá da viúva de Naim? Aquele texto da viúva de Naim? O garoto estava lá, o filho dela, dessa viúva, estava morto. Jesus vai, toca no caixão e dá a vida para ele. É aquilo ali. Ele dá a vida. Um garoto que estava morto, já estava indo ser sepultado. Já devia estar começando a feder. Ele põe a mão e ele levanta. É isso que ele faz com quem está morto nos pecados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Se não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Então a pessoa que está cega, ela precisa de uma intervenção divina, um milagre. Uma ação completa de Deus. Porque senão ela vai continuar cega e vai continuar no pecado e vai continuar indo para o inferno. E aí eu quero terminar aqui agora citando Romanos 12, 1 e 2, que ele cita lá no início, mas eu acho que Romanos 2, 1 e 2, 12, 1 e 2 resume bastante esse capítulo. E é interessante, Breno, que esse texto, ele vem após os textos que eu citei. Então, Paulo, ele trabalha a questão, a parte teológica, ou seja, como o ser humano é, como ele está, e como ele sai dessa situação. Aí ele mostra que é por meio de Cristo, somente por Cristo. E aí, quando ele sai dessa situação, aí Paulo vai trabalhar a questão da santificação, que é o texto que você vai citar de Romanos 12, a partir do verso 1. Que fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí esse texto, a palavra grega aí, vem da raiz da metamorfose. Então essa metamorfose, essa mudança. Então você vai mudando diariamente. Hoje você é de um jeito, amanhã você é outro, depois de amanhã você é outro. Algumas pessoas usam esse texto para falar da metanoia. Esse texto não tem metanoia, essa palavra grega. É metamorfose. É essa mudança diária. Aí tá, estou aprendendo algo novo, que eu sempre acreditei que era metanoia aqui também. Mas beleza, pessoal, vocês têm alguma dúvida aí sobre a nossa, como que deve proceder essa separação entre nós e o mundo? Fala pra gente. Cirlei deve ter dúvidas como sempre, né, Cirlei? Oi, Sirlene, tem não. Arroz então tem. Ah, isso aí tem mesmo, acho que tem mesmo. Porque depois que desliga, ela quer fazer um monte de pergunta pra mim. Fazer coisa, tem que fazer lá no grupo. Semana passada foi depois da oração. Verdade. Fala aí, Rose, tem alguma dúvida? Raimundo, mãe? Não, tá tranquilo, tá. Eu tô para falar assim, para ser, para ser mais precisa, eu ainda estou absorvendo essa questão da música. Eu já havia até conversado isso com o pastor, né? Tirado dúvidas sobre isso, né? Tem muitas coisinhas ainda que não entram na cabeça, entende? Então,
Uma Mas hora vai. a questão é qual? A música de Deus e música do mundo? Não seria nem exatamente a música de Deus e do mundo, seria assim, não sei se vocês vão conseguir entender, né? Nós cristãos, nós devemos cantar a palavra, assim que a gente aprende, né? Cantar a palavra. Ok. Então, como que eu canto a palavra ouvindo, por exemplo, Diogo Nogueira, Exalta Samba, Joel, me entende? Isso, por exemplo, isso não vai me edificar, ou vai? Ou edificar a minha vida é algo relativo, então? Aí vai Não, depender isso da aqui pode, letra, entende? vai depender da letra do Diogo Nogueira, enfim, vai depender da letra. Por quê? Porque, por exemplo, a música do Diogo Nogueira que é Clareou, que ele canta, Clareou. A música vai falar do início ao fim sobre Deus, sobre... Depois escuta, Clareou, é uma música, vai falar sobre Deus. Então ele está cantando uma música, e mesmo, e aí a gente não sabe, né? Mas vamos falar que ele não é cristão. Vamos falar. Mesmo que se ele não é cristão, ele está cantando aquela música, ele está falando sobre a palavra de Deus. Aí você pega, igual eu citei, Renato Russo, ele está cantando 1 Coríntios 13, ele está falando a palavra. Aí você pega canções que falam sobre o amor, aí você olha para Cantares, que é um texto que fala sobre amor e fala até de questões sexuais pesadas no texto. Está falando sobre o amor. Ele não está falando nada, Cantares não está falando nada sobre igreja, sobre comunhão com Deus, ele está falando sobre relacionamento entre homem e mulher, marido e mulher. Então ele fala sobre o amor. Então a gente pega essas coisas que estão nas escrituras, que é o belo, que é a criação, que é a vida que Deus nos deu, e nós cantamos e nos alegramos e nos divertimos com aquilo que Deus fez, sem profaná-lo, sem denegri-lo, tanto ele quanto a imagem do que ele criou. Então aí a gente precisa dosar. Tanto as músicas que citam Deus na igreja, que muitas vezes não tem nada de Deus, quanto as músicas que não citam. A gente tem que dosar. E isso procede. Por exemplo, eu fui essa semana ver um concerto de violino, Candlelight, Candlelight, né? De violino, e ele tocou músicas do Coldplay no violino. Foi belíssimo, foi belíssimo. E, inclusive, um dos garotos que toca, eu fui pastor dele e ele toca no louvor da igreja batista. Foi maravilhoso. Ou uma peça teatral que você vai, ou numa exposição de arte que você vai contemplar. Então, por isso que eu gosto muito, tem uma música do Palavra Antiga que é Huckmacher, e ele vai falar que tudo que a gente faz, tanto ver, ouvir, dizer, é o Senhor que a gente quer, é Ele que a gente quer glorificar. E aí o Marcos Almeida ele escreve um livro para falar isso, que todas essas coisas elas têm que glorificar a Deus, mesmo que para os crentes é profano. Mas a gente tem que olhar o todo e ver, poxa, isso pode glorificar a Deus. Mesmo que não é produzido lá dentro da igreja, mas ele pode glorificar o Senhor. Mas isso é um debate enorme, né? A gente vai gastar horas debatendo. Vai lá, Raimundo. Qual a sua Mas aqui, dúvida? Ah, perdão. só finalizar aqui. Assim, só para deixar claro, tá, gente? Não estou criticando, são só dúvidas realmente que acabam aqui Claro. gerando, né? Mas, assim, embora eu gosto bastante de alguns cantores, assim. Só para Mas, por contrariar, eu exemplo, sei. também Alexandre, Adele, ela vai embora, assim, mas vamos lá. Então, assim, mas isso também não significa, em cima dessa colocação que o senhor fez, isso não significa que, por exemplo, eu possa, então, cantar uma música de Diogo Nogueira só porque fala de Deus no culto. Não, porque aí, olha só, a gente precisa também definir os espaços. Então, por exemplo, quando eu vou para o Mineirão torcer pro Galo, eu vou cantar a música o hino do Atlético, porque lá é o espaço para isso. Eu vou cantar o hino do Galo. Mas quando eu for para a igreja, eu não vou cantar isso no louvor, porque não tem nada a ver. Quando eu estou reunido no templo, no culto público, eu estou reunido ali para prestar um culto a Deus. E o espaço ali do culto é aquelas canções, a pregação, aquilo que eu estou fazendo. É uma reunião solene.
Você diz, mas a gente não glorifica a Deus o tempo todo, a nossa vida, né? É um culto. Sim, mas ali é um espaço, uma assembleia, uma reunião solene. É um culto público, é onde nós estamos reunidos para prestar um culto público. Então é diferente de eu ir no restaurante e no restaurante está tocando uma música de fundo, uma melodia de fundo, é diferente. Então são locais diferentes. Então eu não vou, por isso que eu não vou para a igreja de short sem camisa e as irmãs vão de maiô ou biquíni, vão na praia, assim, porque são espaços distintos. Assim como eu não vou de short e sunga e sem camisa ou de regata para uma audiência no tribunal. Eu não posso nem entrar como advogado, nem como parte ali. O Breno sabe que é advogado também, a gente não pode. É obrigado a ir vestido daquela forma. Então são os espaços que a gente respeita. Mas não significa que Deus não está nos espaços. Raimundo, fala pra gente. Raimundo dormiu. Ele levantou a mão, achei que ele ia falar. Fala, Raimundo. A gente tem que entender que Raimundo já é velho, gente. Ele dorme. Daqui a pouco. Será que ele dormiu, Sirley? Sirley que fala demais, gente. Deu uma Sempre cochilada fala e de- voltou. Não, eu estava até o último minuto aqui, ouvindo o pastor falando. Eu até estava pensando, pessoal, que o pastor deve ter um tempo que não canta a música do Galo, que não está dando gosto, não. Mas, enfim. Verdade. Então, eu tinha essa dúvida da Rose aí também. Eu não vou esconder. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o hip hop, mas eu gosto de ouvir o hip hop da parte de São Paulo, porque eu tenho uma parte em mim que é pura justiça. Eu tenho isso comigo, já orei a Deus, tipo, olho por olho, dente por dente, certo pelo certo. Então, os hip hop de lá falam muito das histórias de pessoas que lutaram, que venceram, que não precisou entrar para criminalidade para poder vencer. E esse vencer na parte material. E a gente sabe que as vitórias são oportunizadas por Deus. Em algum momento, essa pessoa teve alguém que falou, ou enfim, seguiu para poder ter essa vitória. Isso sem ir para o tigrinho, sem ir para as coisas que não são legais. Então eu escuto de boa, principalmente se eu estiver correndo, se eu botar um hip hop e falar dessas histórias de superação, aí mesmo que a perna fica rapidinha, né? E música de fundo, gosto, às vezes na madrugada estou trabalhando, eu ouço o Thales Roberto, que tem umas letras que não tem nada a ver também. E às vezes eu coloco lá uma música lá do Nordeste, enfim. E eu tinha essa dúvida se isso me deixava mais longe de Deus, mas o pastor conseguiu sanar bem essa questão do espaço. Uma outra coisa para finalizar, a gente tem um churrasco lá no navio e muita gente não é cristão. E aí eu não vou perder uma picanha lá de boa, porque os caras não são cristãos. Aonde que eu vou conseguir um churrasco só com cristão? Só com a gente, se der tempo. Então, eu me posiciono e essa história dos escarnecedores eu agora entendi que é banalizado, que não se assente à roda dos escarnecedores. Mas eu também entendi agora que não fazer o que eles fazem. Eu posso ir ali, né, e até me mostrar como diferente, me mostrar como eu posso fazer a diferença e eles enxergarem a gente de uma forma diferente. Então, obrigado, pastor, pela explicação. Rose, a sua dúvida também era a minha dúvida, você já adiantou. E a gente vai seguir dessa forma aí para que Deus possa nos fazer luz na vida das pessoas. Obrigado. Ótimo. Só uma O pro- colocaçãozinha aqui para Rose. Sim. Só um pouquinho, pastor. Que agora eu vou poder ouvir Amado Batista. A questão, gente, é que a vida pode ser muito mais leve do que muitas vezes a igreja coloca.
como eu já falei várias vezes para vocês, muitas vezes a religião impõe uma prisão para nós porque ela tem medo da gente sair e não voltar mais. Mas quando a gente é regenerado, salvo por Jesus, santificado, a gente vive uma vida mais leve, fugindo dos pecados, buscando a santificação, mas aproveitando e vivendo a vida. Não olhando para tudo como pecado e deixando de viver o belo e de desfrutar daquilo que Deus fez pra gente. Amém. Pessoal, então vamos chegando aqui na etapa final aqui. Vou pedir para o pastor nos guiar em oração. Mas antes, pastor, só queria colocar aqui um pedido de oração que foi da Bia, que ela mandou lá no grupo agora, pela Lana. É uma amiga de trabalho da mãe dela e tá tomando medicamento para tentar baixar a pressão e a pressão não tá baixando. Acredito que o Raimundo também quer colocar a Rani em oração, mas fala aí, Raimundo. Na verdade, a Rani está agradecendo aqui pelas orações, né? Que a gente sabe que a igreja está direcionando para ela. E reforçar esse pedido aí para que a gente possa clamar a Deus pela cura da Rani também. Ela mandou agradecer, ela não ficou até o final, porque ela começou a sentir uma dorzinha aqui, mas já agradecendo. Beleza. Então, pastor, Vamos Lana orar, e então. Rani. Deus, nós queremos te agradecer pelo tempo que passamos aqui. Obrigado, Deus, pelo Oásis, por esse estudo tão legal que a gente tem todas as quintas. Que o Senhor possa mover o coração de outras pessoas também para participar desse tempo tão bom. Nós agradecemos por tudo que discutimos, conversamos, que o Senhor possa clarear a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa nos ajudar a compreender sobre a palavra e a refletir mais, a questionar também, a buscar conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da Lana, da Rani, que estão com problema de saúde, que o Senhor possa fazer um milagre na vida delas, que o Senhor possa agir sobre elas, que o Senhor possa trazer respostas, que os medicamentos deem respostas, porque o Senhor usa os medicamentos também para nos curar, e que elas possam testemunhar do milagre que o Senhor está fazendo e fará sobre a vida delas. Eu peço isso e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até semana que vem, então. Bom feriado para aqueles que são de Vila Velha. Tchau.